Sou o Tiago, sou Head of Digital da Gold Nutrition e sou corredor e triatleta. Ora, a minha primeira grande prova terá sido a meia maratona do Porto. Foi na altura em que eu comecei a correr. Isto foi em 2016. Na altura nem que sequer gostava de correr, dizia a toda a gente que nem gostava de correr. E tinha um colega de trabalho na altura que fazia provas e ele na altura inscreveu-se na meia maratona do Porto e eu disse, por que não? Fui correr e desde então nunca mais parei porque é muito mais divertido também para mim ter o desafio e correr com mais pessoas porque torna toda a experiência completamente diferente e é o que eu digo, quando as pessoas experimentam uma prova, depois ficam agarradas. Sim, na verdade o meu gosto pela corrida foi um bocadinho também por necessidade. Eu sentia que não fazia qualquer desporto e eu desde miúdo sempre fiz desporto e não fazia nenhum. Então arranjei uma forma de encaixar no meu horário de trabalho e no meu schedule, não é? Uma forma de eu correr. Portanto, eu comecei ao final do dia a sair do trabalho, equipava-me e ia a correr só até ao metro. E isto fazia no início era 1,5 km e para mim já era ok. E a partir de uma certa altura eu comecei a sentir necessidade de correr mais. Então pegava saía na mesma do trabalho com as coisas às costas e corria mais um bocadinho. E fui aumentando sempre a distância, até uma certa altura em que eu deixei de levar comigo a mochila e deixava a mochila e ia para casa, só levava o passe do metro, que era para conseguir chegar a casa e só levava os essenciais. E pronto, e depois foi aí que comecei a correr mais e mais e mais. E pronto. É assim, isto é uma coisa que já vem de há muito tempo. A partir do momento em que eu comecei a desafiar, corri a minha primeira maratona, eu sabia que não ia ficar pela maratona, porque sempre senti que depois daquele passo teria necessidade em algum momento de fazer algo a mais que pudesse desafiar ainda mais a mim mesmo e ao meu corpo. E portanto, desde essa altura eu meti na cabeça que aos 40 anos ia fazer um Ironman. E portanto só falta um ano, portanto acho que está a chegar a hora. E então isto foi basicamente o meu treinador que me disse podíamos começar a pensar nisto. Eu comecei a mentalizar-me e houve um dia que ele me mandou mensagem: olha, não te queres inscrever no triatlo de Setúbal? E olha que as inscrições estão a ir como estão a ir no instante. E eu não perdi mais tempo e inscrevi-me assim à maluca, literalmente, e ele disse-me, e disse-lhe, olha, já estou inscrito. E ele, mas eu ia-te oferecer a inscrição de prenda de Natal. Pronto, e já não ofereceu porque eu inscrevi-me logo. E pronto, e foi assim que me meti nesta maluqueira. Para mim, desde sempre, e porque é a parte em que eu me sinto menos confortável ainda, é sem dúvida o ciclismo. Portanto, o ciclismo, além de ser a parte mais longa da prova, como eu não me sinto tão à vontade, eu tenho que gerir muito mais esse esforço, porque eu nunca sei muito bem como é que o corpo vai reagir. Obviamente eu fiz treinos com mais do que 3 horas, aliás foi mais ou menos o tempo que eu fiz 3 horas e 15 na parte do ciclismo, 90 km. Portanto, essa foi a parte mais complicada de todo o processo, porque eu nunca na vida tinha pedalado durante tantas horas consecutivas. E essa acabou por ser a fase mais complexa também da prova, até porque acabei com algumas dores na lombar, exatamente porque o meu corpo ainda não está totalmente habituado a esse esforço e de estar sempre durante 3 horas constantemente na mesma posição.
Não, nunca. Não, isso não faz parte. Aliás, eu corro desde 2016. Houve uma prova em que eu desisti. Uma. E foi por causa do calor e porque estava completamente impossível. Eu sabia que se continuasse, caía para o lado. E no caso, eu senti-me sempre confortável. Lá está, porque eu fui para a prova não para fazer um tempo espetacular. Eu sabia que isso não era o objetivo, principalmente no primeiro, mas ia para concluir e para sentir sempre que o meu corpo estava confortável. Óbvio, estive cansado em muitas fases, mas desistir nunca foi a opção. Bastantes, provavelmente, até porque até porque o dia não estava propriamente simpático. Aliás, houve muita gente a desistir logo no segmento de natação, porque é preciso ter bastante calma para tu estares no mar, principalmente se ele está mais agitado. Eu confesso que no início a situação do mar como estava me assustou um bocadinho, mas lá está, mas nestas coisas eu tenho a perfeita noção que tenho sangue frio e que consigo dizer, não, tens que te acalmar, respira, se tiveres que parar, paras, respiras um bocadinho e depois continuas. Ou seja, não entro em pânico, mas de facto bebi muitos pirulitos, como se costuma dizer, porque o mar estava muito agitado, havia muita corrente e depois tu levas patadas de toda a gente, vão pessoas contra ti, de repente dás cabeçadas nas pessoas e portanto é impossível não beberes bastante água naqueles momentos. Eu acho que não fazia nada diferente, porque lá está, o trabalho estava todo feito e eu sabia que naquele momento tinha a capacidade toda de fazer. Não houve nada que tivesse saído sequer do controle naquela prova. Estava tudo planeado e correu como planeado. Não houve nada que tivesse sido diferente daquilo que eu estava à espera. As sensações que eu senti foram exatamente aquelas que eu estava à espera, portanto acho que na verdade não fazia nada diferente. Principalmente, óbvio, o Gold Drink Premium foi o isotónico que me acompanhou durante a prova inteira. E portanto esse é fundamental para manter todos os eletrólitos em ordem, apesar que aquele dia também foi muito especial porque estava pouco calor, o que para mim também é benéfico, e portanto diria que aí foi mais que suficiente e ao longo da prova também havia reabastecimentos. Por acaso, no meu caso, eu nem sequer precisei. E depois, fundamentalmente, foram os Carb Max. Para o triatlo, neste momento, considero que são os géis mais importantes e aqueles que se adequam mais também à longa distância, porque são 40 gramas de hidratos de carbono, o que evita que tu estejas constantemente a tomar. Há muita gente que não se daria com a grande quantidade de Carb Max que eu tomei, mas a verdade é que eu ao longo de toda a preparação eu fui testando, fui sempre tomando Carb Max em todos os treinos, em grandes quantidades, exatamente para que o meu corpo estivesse preparado e não sentisse nada, nenhum problema. E foi o que aconteceu. Depois tinha, para o caso de emergências, mas que lá está, como estava a chover a potes, até mais para a parte da corrida, tinha os eletrólitos para o caso ser necessário e de começar a sentir queimbras. Basicamente foi isso. Provavelmente ténis.
lá está, eu também pratiquei durante muitos anos ténis e, portanto, habituei-me desde muito novo a acompanhar os torneios e pronto, hoje em dia não tenho tanto tempo, mas havia alturas em que não falhava um. Há duas pessoas que eu admiro por questões muito diferentes e por acaso são os dois do ténis. Um deles é o Nadal. Eu identifico-me muito com ele por causa da parte da garra, ou seja, de nunca querer desistir e de ir sempre à luta, mesmo quando as coisas não nos estão a correr da melhor forma. E isso eu gosto muito dele. E depois o Roger Federer, tenho uma admiração completa por ele, porque a forma como ele conseguiu ir ajustando muito o seu jogo à medida que ia envelhecendo, que se pode dizer que estava velho quando se reformou, mas a verdade é que ele foi sabendo gerir muito bem a carreira e a troca, e para mim a mudança de pancadas para se ajustar e conseguir continuar a ser da mesma forma efetivo, apesar do corpo já não ter a mesma energia e a mesma força, é sem dúvida inspirador. Portanto, neste momento, em princípio, eu vou continuar no triatlo. Aliás, estou a pensar em federar-me mesmo como atleta de triatlo, para poder fazer outras provas oficiais também. E em princípio, e para o final do ano, tenho o objetivo de chegar mais perto das 3 horas à maratona, em Valência.